right there on top of the moon. We could sit and do nothing. E aí, primeiro ano, bom dia. Olha só, na aula passada vocês viram ligações iônicas e ligações covalentes, certo? Vocês viram os tipos de ligação e viram algumas distribuições eletrônicas, porque distribuição eletrônica, como eu disse para vocês, é vida e faz parte da química, tá? Agora é hora de vocês praticarem. Eu peguei o módulo de vocês, tá? Capítulo 4, peguem ele, tá? E vamos responder algumas questões. Qualquer dúvida, qualquer coisa, falam comigo. Ó, dica muito importante, melhor dizendo. Não é dica 1 ou 2, dica muito importante. Eu estou respondendo as questões do livro, tá? O que vocês podem fazer? Vocês veem eu lendo o enunciado, eu leio o enunciado e eu paro. Vocês parem o vídeo, pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. E se vocês conseguirem fazer sozinhos, parabéns, quer dizer que vocês estão foda. Se não conseguirem, pessoal, aí você deixa o vídeo rolar e vocês vão corrigindo. E se continuar tendo dúvida, leiam o módulo capítulo 4, tá? É muito importante. O livro está aí para auxiliar vocês. Vocês têm o vídeo, você tem as aulas, vocês podem conversar comigo, mas nada vai superar uma boa leitura, tá? Bianca, por favor, leia, tá? Por favor, meninas, por favor, meninos, também. Vamos todos ler, participar, responder os probleminhas e vai ter sucesso. Então, sem mais delongas, boa aula, bons vídeos e qualquer coisa é só falar, gritar, mandar sinal de voz, dar sinal de fogo, um SOS que eu tô aqui. E aí, meus queridos, deu para entender tudo? Como foi? Difícil, fácil, bizarro. Minha gente, olha o que eu escrevi pra vocês, ó. I love you, chuchu, chuchu, beleza. É, ó. Que lezeira que eu falei agora. Enfim. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo, tá? Deu pra entender? Ligações covalentes, ligações iônicas, é muito importante. Entender como é que faz essas ligações, entender que aquilo dali que tá compartilhando elétrons são orbitais, também é sensacional, tá? É muito importante. Vê só, pessoal, hoje a aula é só de exercício sobre ligações químicas, tá? Então vamos lá, capítulo 4, certo? Página 13, questão 1. Vê só o que ele fala, ó. Qual é a razão descoberta pelos cientistas pela qual os átomos, em sua maioria, encontram-se blindados da natureza? Vê só. Eu escrevi essa aqui porque é uma questão teórica, né? Então ia ficar bem grande e eu resolvi escrever de forma bem formal para vocês, tá? Então vê só, qual é essa razão? A estabilidade atômica é alcançada quando a configuração eletrônica se assemelha dos gás nobres, pessoal. Por que gás nobre? Lembra lá na aula? Gás nobre tem 8 elétrons, certo? Quando a última camada ou camada de valência for a camada K, essa é a única exceção, lembra lá a camada K, L, M, N, O, certo? A camada K, ela precisa de 2 elétrons. Então, nessa camada K, a estabilidade é alcançada quando adquire 2 elétrons. No restante, pessoal, só vai estabilizar quando tiver 8. Aí, olha só o que eu escrevi. Já quando a última camada for qualquer outra que não seja K, a estabilidade será alcançada quando ela adquirir 8 elétrons, beleza? 8 elétrons. Ó, essa informaçãozinha vale ouro quando a gente está falando de ligações químicas, tá? Então, questão 1, página 13, tá aí. Certo? A gente tem que lembrar sempre dos gases nobres. Os gases nobres são considerados referência para a gente quando a gente fala em ligação química, número de elétrons, certo? A camada K é a única camada que comporta 2 elétrons. Por quê? Porque ela é 1s2, lembra? 1s2, beleza? Então ela comporta 2 elétrons. Todo o resto chega a 8 por camada, ok? Então vamos lá para a questão 2. A questão 2 é uma questão já que vocês já estão habituados a fazer, a gente fez na primeira prova, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Dê a distribuição eletrônica dos átomos a seguir, beleza? Olha só, eu tenho nitrogênio. Primeiro, o que a gente faz antes de fazer a distribuição eletrônica, pessoal? O que a gente faz primeiro? Isso, a tabela de Linus Pauling. K, L, M, N, O, P e Q, certo? Aí começa, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? 3d10. Aí vai aqui, ó, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Aí vai aqui, ó, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Aí depois vem aqui na próxima. 6s2, 6p6, 6d10. E na última, 7s2, 7p6, beleza? E seguindo sempre aquela regrinha das setas, da ordem de energia. Ok? Sempre seguindo a ordem das energia.
Ok? Sempre paralelamente. Beleza? E assim sucessivamente. Ok? Pronto, beleza. Ele pergunta o S. Como é que eu distribuo o S? Vou começar por quem? 1S2. 1S2, beleza. Depois 2S2, já tem 4. Para 7 falta quanto? 4, 5, 6, 7. Falta 3. Então vai ser o 2P3. Beleza? Por que 2P3? Porque faltava só 3 elétrons. Ok? Aí vamos lá pro berílio. Berílio é 4. Como é que vai ser 4? 1S2, 2S2. 4 elétrons. Para aí. Beleza? Já o estrôncio. O estrôncio é 38. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6. Aqui já tenho isso, 10. Depois de 2P6 vem para quem, ó? Vou lá pro diagrama. 3S2. 3S2. Depois de 3S2, ó. 3P6. 3P6. Depois de 3P6, não é o 3G10, é quem? 4S2. Seguindo o diagrama. 4S2. Beleza? Já tenho quantos aqui, ó? Tenho 10, 20. Falta 18. 4S2, ó. Depois de 4S2, quem é o próximo? 3G10. 3D10. Já tenho quantos, ó? 10, 20, 30. Falta 8. 3G10. Aí 4P6. Certo? Falta quantos? 2. 5S2. Tenho aqui 38 elétrons. Está distribuído eletronicamente, ok? E por último, o césio são 34. Então, ó, eu vou aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Por que eu tô fazendo mais rápido, professor? Porque eu sei que aqui tem 38. Então, eu vou chegar pelo menos até aqui para poder pensar melhor qual vai ser o próximo. 2P6. Aí eu vou repetindo. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Aqui tem 30, falta 4. Então vai ser 4P4, pessoal. Facinho assim, ó. Então tá aí, ó. Segunda questão. Sempre que você for fazer distribuição eletrônica, sempre fazer o diagrama de energia. Senão vocês se perdem e não vão saber o que estão fazendo, beleza? Olha só, a questão 3 é uma questão teórica. Eu não vou nem mudar de página, eu vou ler ela para vocês aqui, ó. Considere que as ligações iônicas são o resultante de transformações de elétron entre átomos de duas substâncias. Que são ligações iônicas, pessoal? Ligações feitas entre íons, beleza? Ligações metálicas. Aí ele fala aí, ó. Formando um retângulo composto de espécies eletronicamente carregadas, íons e seus resultantes, certo? Os íons se dividem em quê, pessoal? Lembra lá? Cátio e ânion, certo? Cátion positivo, ânion negativo. Só vocês relembrarem esses conceitos, não esqueçam, por favor. Aí ele fala aí as alternativas. A respeito dos retículos iônicos, é correto julgar que são formados unicamente de íon de carga positiva? Não, eles têm carga positiva e negativa. São eletronicamente instáveis? Não, eles são estáveis. Os íons do retículo exercem forças de atração não direcionadas? Sim. Então marca aí letra C. Letra C é a verdadeira, tá? Letra C. Bora para a questão 4, galera. Questão 4. Olha o que a questão 4 fala. No quarto período da tabela periódica, lembra lá que é quarto período? Isso. O período é a quarta linhazinha de baixo, descendo. Estão presentes os elementos químicos do alumínio e enxofre. Eu tenho alumínio, que é quem? O Al. E eu tenho enxofre, Isso, tem um enxofre. Quem é o enxofre, vocês lembram? O S, exatamente, o enxofre. Indica a distribuição eletrônica deles. Letra A, que é a distribuição eletrônica do alumínio e do enxofre. Vocês vão olhar aí na tabela periódica e vão ver que o alumínio tem quantos elétrons? Deixa eu ver aqui, tá? Olhando a tabela periódica também, vocês olhem aí no livro de vocês. 4, 10, 12, 13. Tem 13 elétrons. Então, vou distribuir 13 elétrons. Então, vou lá. 1S2. Eu posso consultar a tabela que eu já fiz na questão 2, tá? Para distribuir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Para parar no 13, beleza? E o enxofre tem quanto, professor? Eu olho lá na tabela. 4, 10, 12... 16, então o enxofre tem 16, então vou distribuir 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Beleza? Tá aí a distribuição eletrônica dele. Aí no item B, ele pergunta o seguinte, item B,
Propõe a fórmula iônica resultante da reação entre dois elementos químicos, considerando a regra do octeto e que a ligação química predominante entre eles seja a ligação iônica. Beleza? Então vamos juntar o alumínio e enxofre. Olha só. O alumínio, normalmente o íon alumínio é íon 2+, então ele tem 2 cátions, certo? E o enxofre é S2-, beleza? Como é que eu faço essa ligação aqui, ó? Eu vou fazer como se fosse uma regra dos 3. Eu desço para cá, desço para cá. Eu vou ter quem, ó? Al2S2. Beleza? Fazendo essa ligação química que só faço inverter, ó. Desce para cá o 2, desce para cá o 2, sem os sinais. Beleza? Então, letra B tá aí, pessoal. Ok? Vamos para a próxima página agora continuar o exercício. Vê só. Aí agora a gente vai lá para a página 23, questão 5, tá? Página 23. Acompanha aí a sequência das páginas, tá? A página 23, ela diz o seguinte: considere os diferentes tipos de fórmula química e associe as colunas, tá? Eu só vou botar aqui as colunas. Vocês vão lendo aí, por favor, para acompanhar a questão direito. Olha só, ele diz o seguinte: letra A, fórmula molecular. O que a fórmula molecular representa? Então, vê lá, a fórmula molecular representa quantos átomos de cada elemento químico formam uma substância. Então, a fórmula molecular é o quadrado 2, representa quantos átomos formam uma substância. Qualquer dúvida, vão lendo aí as páginas que vocês passaram, tá? Vocês não podem errar questões de química desse tipo, são as mais fáceis possíveis, tá? Item B, forma de Lewis. O que ela representa? Forma de Lewis representa os números de elétrons de valência. Então, o número de elétrons de valência é o primeiro lá de cima, letra B, ok? E fórmula estrutural representa a última, que a fórmula estrutural é o quê? A própria ligação química, certo? É os traçozinhos da ligação química. Ok, olha só na letra C. Ela fala o seguinte, ó: os elementos químicos podem se combinar de diferentes formas, dando origem aos diversos materiais naturais sintéticos. Entre os elementos a seguir, identifique o tipo de ligação que pode ser formada. Olha só, eu tenho na letra A hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem quantos elétrons na tabela periódica? Ele tem 1, então marca uma bolinha aqui, certo? E o cloro tem quantos, pessoal? O cloro tem 7, então tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ele ficar estável, ele precisa de 1 elétron, certo? Então ele vai pegar emprestado aqui, vai fazer assim, ó, sum com hidrogênio. Beleza? O hidrogênio, como ele é da família K, ele precisa só de 2 elétrons para ficar estável. Lembra? K precisa de 2 elétrons. O restante precisa de 8 elétrons. Então aqui eu tenho 7, precisa de 1. E esse precisa de 1. Então eles vão compartilhar. Essa ligação de um não metal com semimetal é uma ligação covalente. Covalente, certo? Não errar isso, tá? Não erre ligação covalente, pelo amor de Deus. Ligação covalente, pessoal, é o que há de mais fácil que vocês vão encontrar no Enem, tá? Aí, letra B, ele diz o seguinte: eu tenho carbono e flúor. Carbono e flúor, olha só. O carbono, ele tem 4 elétrons apenas, só o carbono, não é isso? 1, 2, 3, 4. O flúor, ele tem 7. Então, o flúor tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, para estabilizar o carbono, que só tem 4, o carbono precisa de quê? De mais 4, né? Concorda comigo? E o flúor só precisa de 1. Então, vê só. Para estabilizar o flúor vai ser fácil. Basta fazer isso aqui, ó. O flúor tá ok. E o carbono está faltando o quê? 3. Então, para estabilizar essa ligação, eu preciso de quantos flúor? De 3 flúor. Então, bota um flúor aqui. Um outro flúor aqui. E um outro flúor aqui. Sempre contando os elétrons, tá? Todos eles precisam de 7. Então, para estabilizar, eu preciso de 4 flúors para poder estabilizar o carbono. Então, ó. Por que eu preciso de 4 flúor? Porque pela regra do octeto, o carbono faz 8 ligações. Só tinha 4. Então, usei 1 flúor, 2 flúor, 3 flúor, 4 flúor. Isso aqui é uma ligação covalente. Ligação de não metais. Covalente. Ok? Olha a próxima ligação. Na próxima ligação eu tenho, letra C, um metal, que é o sódio. Eu tenho nitrogênio e oxigênio. Ó. A ligação do sódio com qualquer um desses aqui, por que a ligação do sódio? Porque o sódio é metal. A ligação do sódio com qualquer desses metais aqui vai ser uma ligação iônica. Lembra, a ligação iônica é o quê? Ligação de metal com ametal. Já se for 2 não metais, que é o nitrogênio e o oxigênio, o que vai acontecer?
O nitrogênio tem quantos elementos? O nitrogênio tem 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. O nitrogênio tem 5. Então, para o nitrogênio estabilizar, ele vai precisar de quantos oxigênios? O oxigênio tem o quê? Tem 7. Então, vai precisar de 1, 2, 3 nitrogênios. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que eu sei, professor, que tem 7? Pô, só olhar a tabela periódica. Certo? Olhou a tabela periódica, pessoal, descobriu o mundo. Porque é só olhar a tabela periódica, ok? Aí na tabela periódica vai dizer, ele está na família 7A, por isso que precisa de 1. Que no caso o oxigênio. O oxigênio está na família 7A. O nitrogênio está na família 5A. Por isso que ele precisa de mais 3 elétrons para se estabilizar, para chegar a 8, certo? Então sempre olhar a tabela periódica para poder identificar. E nesse caso aqui a ligação é covalente. Por que covalente? Porque é uma ligação de semimetais. Se tiver um metal ligando, a ligação é iônica, ok? Aí vê só, a questão 7, vocês viram que para ligar alguns compostos não precisa de outros elementos. Então ele pede o seguinte, identifique a fórmula molecular de cada um. Então letra A foi o ácido clorídrico, certo? Letra B foi quem? Eu precisei de 1 carbono e 4 flúor, não foi isso? Então foi CF4, beleza? 4 porque representa a quantidade de flúor, 4 flúor. Na terceira foi quantos oxigênios? 3. Então foi um metal, foi isso, o sódio. 1 nitrogênio e 3 oxigênios, beleza? Então tá aí a fórmula estrutural deles, A, B e C, ok? Oitava questão, fica ligado na oitava questão, é uma questão teórica que vale muito a pena a gente prestar atenção nela, ó. Quais são as principais características da ligação covalente? Quais são elas? Olha só, vou escrever aqui para vocês, tá? A ligação covalente é caracterizada pelo quê? Pelo compartilhamento de elétrons. Por isso que eu estou dizendo que para vocês cada um tem que se ligar para compartilhar e se estabilizar, certo? É meio que uma doação. Compartilhar elétrons numa região denominada orbital, ok? Orbital. Então aquela nuvenzinha que vocês viram lá em cima de CF, isso aqui, ó, é chamada de orbital, tá? Essa bolinha é chamada de orbital. E ela ocorre preferencialmente, certo? Preferencialmente, ela ocorre preferencialmente entre elementos ametálicos. Por isso que eu falei, sempre que for ligações com ametálicos, sempre vai ser ligações covalentes. E esses ametálicos, ele tem uma característica específica, ele tem com elevados potenciais, certo? Com elevados potenciais de ionização, certo? Tá aí, questão 8, beleza? Então fiquem ligados nessas questões teóricas. Tira um print aí, dá uma pausazinha e vão copiando com calma, tá? Ó, só para que depois leiam aí, questão 9 é a letra C, tá? Questão 10, letra A. Ok? São questões teóricas, leiam com calma e tentem entendê-las. Certo? E as próximas questões, tentem fazer sozinhos. Questão 11 e 12, façam sozinhos, tá? E as próximas do módulo. Na próxima aula eu corrijo o restante, mas qualquer coisa, fala comigo, tá? E aí, meus queridos, deu para entender tudo? Como foi? Difícil, fácil, bizarro. Minha gente, eu escrevi para vocês, ó. I love you, chuchu, chuchu, beleza. Ó. Que lezeiro que eu falei agora. Enfim. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo, tá? Deu para entender? Ligações covalentes, ligações iônicas é muito importante. Entender como é que faz essas ligações, entender que aquilo dali que está compartilhando elétrons são orbitais, também é sensacional, tá? É muito, 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 muito importante.
todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.